Estou aqui conversando com a minha amiga e grande astróloga, Cláudia Lisboa. A Cláudia Lisboa é uma das convidadas para o evento que eu estou organizando, o qual eu estou chamando de 2021 sob o olhar astrológico. 2021, um ano ainda bastante tenso, e eu convidei vários astrólogos para darem os seus depoimentos sobre esse ano, o que ainda podemos atravessar e passar esse ano. A Cláudia Lisboa é uma das convidadas desse nosso evento, e a gente está aqui batendo um papo com ela, iniciando a nossa conversa, e ela vai nos dizer o que ela acha, o que ela propõe, o que ela supõe que o ano de 2021 ainda traz para a gente. Primeiro agradecer, né? Antes de começar a entrevista, Vamos lá. agradecer muito. Eu acho que o projeto é lindo. Eu acho que a gente tem que fazer alguma coisa. É sobre isso que, inclusive, eu quero falar. A gente tem que fazer alguma coisa. Não dá para não fazer nada. Não dá para ficar esperando que o céu resolva alguma coisa para a gente. É louco, né? Um astrólogo falar isso, mas e que bom que a gente possa emprestar o nosso olhar para os astros, para o céu, para que se faça um projeto bacana. Então, eu acho essa iniciativa, Márcia, parabéns, que lindo, que maravilha. Quando você me chamou, fiquei encantada. E logo me disponibilizei, vamos embora, vamos nessa, né? Inclusive, assim, de um assunto que não é normalmente o que eu mais me aprofundo, mas assim, vamos nessa, o que eu puder dar, eu vou Vamos nessa. colaborar. Essa ideia para o evento de 2021 sob o olhar astrológico foi inspirada, foi baseada naquela iniciativa maravilhosa de vários artistas, vários cantores que emprestaram a sua voz para aquele vídeo bacana, a beça, que aconteceu alguns anos atrás, que eles chamaram de We Are the World. Então, a ideia dessa composição de vídeos é reunir uma pleiade, né, uma constelação de astrólogos renomados, e cada um deles dá o seu depoimento, né, emprestar, como eu falei, o seu olhar, e dar, além de uma interpretação, uma visão de um enfoque, né, do céu para 2021, também dar algumas sugestões, algumas dicas, né, de como é que a gente pode passar um pouco por isso de uma maneira melhor, mais digna, mais humana, mais produtiva. É o seguinte: se você, Cláudia, tivesse que selecionar, destacar, ressaltar um ciclo, um ou dois ciclos planetários importantes, marcantes, que para você descrevem com bastante pertinência, com bastante realidade, com bastante adequação o que está acontecendo conosco, né? O que está acontecendo em 2021 para todos nós, qual ciclo ou quais ciclos te chamam mais atenção, ou de novo você destacaria para descrever esse cenário, essa coreografia difícil de 2021? Eu vou. Na verdade, tem tanta coisa, né, Márcia? A gente pode olhar por todos os anos. Boa essa pergunta, maravilhosa, porque poderíamos falar de tudo e vamos setorizar um pouquinho e talvez privilegiar alguns desses pontos. Eu quero privilegiar, conforme eu até conversei com você, eu quero privilegiar eclipses. Primeiro ponto, né? Porque foi uma coisa que lá atrás, durante o período de 2022, desculpa, já estou em 22, olha que louca. Vamos chegar lá já já. Aquela cheia de aquário no mapa, louca para chegar em 2022. Mas, enfim, no mês de 2020, eu comecei a pensar sobre eclipse, né? Então, queria conversar um pouquinho, queria falar sobre como é que eu vi os eclipses no ano passado, qual a diferença dos do ano passado para os que vêm depois em 2022. E, evidentemente, que a gente tem, eu acho que é importante falar isso, e aproveitar esse espaço para isso. Eu tenho lido em alguns lugares e fico bem triste de que ninguém previu, principalmente astrólogos, ninguém previu que o ano passado seria um ano que o mundo pararia. E você sabe muito bem do nosso simpósio de 2019,
Inclusive, eu me lembro quando eu saí da minha palestra falando que 2020 seria o pior ano do século XXI, Das segundo nossas Gauguelan, vidas. das nossas vidas e Sim. do século XXI, É. comparando 2020 com uma espécie de uma terceira guerra que não seria exatamente igual a aquelas guerras. Eu me lembro de sair e até pessoas próximas minhas, alunos, não sei o que, assim, ai, Cláudia, pô, tá pesado esse simpósio, porque todo mundo falou. E eu digo assim, eu não sei onde é que estavam essas pessoas, que astrólogos que eles escutaram, porque nós falamos isso sem saber, assim, muito assustados, inclusive, com o que a gente estava falando. Astrólogo tem isso, né? Ele se assusta com o que ele fala. Ou seja, na verdade, não é com o que ele fala, ele se assusta com o que ele percebe no céu e se a gente conhece um pouquinho melhor da natureza humana enquanto coletividade, a gente sabia que vinha uma trauletada, né? Quero também falar um pouco sobre essa coisa do como é que é a previsão do ciclo planetário e como é que é a ação do ser humano diante dessas tendências, desses ciclos, né, que são ciclos da própria natureza. Então, evidentemente que uma posição importante, eu talvez fale um pouco sobre isso, não sei qual o tempo que a gente vai ter, que o que marcou basicamente aquela previsão de 2020 e aquilo que tem sintonia com o que nós vivemos em 2020 e estamos vivendo até agora, foi aquela conjunção planetária entre Plutão, Saturno e Júpiter. Isso não é uma coisa frequente de acontecer. E segundo, né, aquela coisa do Gauguin, quanto mais planetas lentos próximos, mais você tem uma curva que ele fazia para baixo, né? Um Uhum. pico de Um crise vértice que para é o baixo. vértice lá para baixo, uf, e lá embaixo, como uma depressão mesmo. Achei linda a Uhum. coisa do gráfico dele, uma depressão. Linda, precisa. E para subir esse gráfico vai demorar, não adianta, não era 2020, era o momento do impacto, e de verdade, porque a gente durante um bom tempo, 2020, não sabia nem como lidar com nada, não sabia como é que, no início, não precisa usar máscara, por favor, não usem, tá faltando mais. Depois, gente, a máscara é tudo, sem máscara não vai rolar nada. Enfim, então foi tudo um grande impacto marcado para essa posição. Então seria o quê? O planeta em signos é muito bacana da gente analisar, porque é daí que vem a ideia do que nós temos a dizer às pessoas, qual é a energia que cada um pode mobilizar como um projeto de colaboração, né? Como é que você pode colaborar individualmente? Porque a gente está falando aqui, nós não somos Não, os que mandam, governante. a gente não é Não político, somos. a gente não, entende, a gente não mobiliza tudo isso, mas a gente fala a alguns. Então, se a gente conseguir para alguns realmente fazer alguma coisa, então seria planeta em signo. E no caso, a gente tem conjunções importantes e tem aspectos importantes. Então, eclipses, eu acho que eu escolheria, e os aspectos entre planetas lentos relacionados aos signos. Tem mais coisa, óbvio, mas eu acho que a gente pode ficar nisso, né? Acho que tá bacana. Perfeito. Então, Bacana? vamos dar uma entrada aqui nos eclipses. O que, que você diria em relação a 2021? Tá. Vamos para Vamos 2020? entrar no ciclo dos eclipses, né? A gente já entrou. A gente já entrou. Já Vamos entrou, na falar. verdade, já entrou. Tá vindo Vamos aí. falar para quem não conhece, para quem não estuda astrologia, a gente tem, em média, não é isso sempre, uns 4 eclipses, de 4 a 6 eclipses por ano, certo? Não é, a gente não tem 20 eclipses, enfim. E os eclipses acontecem sempre lua nova e lua cheia. Então, o eclipse do Sol é na lua nova e o eclipse da lua é na lua cheia. Ok. Os eclipses sempre foram extremamente importantes das previsões, principalmente na astrologia antiga, antes de Grécia, onde a astrologia era feita como uma previsão política e espiritual. Né? Fazia parte dos sacerdotes e dos soberanos. E eram sociedades teocráticas, então não se fazia previsão para pessoas. Época de Babilônia, enfim, Tigre-Eufrates, né? Mesopotâmia, não existia o eu. O eu surge com a Grécia vai trazer o eu. Né? Então,
o que a gente está fazendo aqui é mais ou menos isso. A gente está falando de questões, vamos dizer, sociopolíticas, né? E como é que a sociedade, como é que o mundo lida com isso numa sociedade em que é autoconhecimento, autoamor, autocuidado, autossegurança, auto tudo, selfie. Eu estou me olhando, eu estou me vendo aqui. Então, é louco, porque a gente tem que estar fazendo uma astrologia mundial, que é exatamente uma astrologia não narcísica, numa sociedade onde tudo é alto. Eu também de saco cheio desse negócio de autoconhecimento, alto aqui, alto, né? Quando a gente está tendo que dar mão para todo mundo, não tem que alto nada. E claro que quanto melhor eu for, menos trabalho no mínimo eu vou dar para o mundo, né? Vamos combinar, não tem nada contra também. Mas é importante frisar que se a gente ficar só no alto tudo, a gente não vai chegar onde é o anúncio astrológico do momento. Bom, aí no ano passado, eu vou contar uma historinha aqui, que eu tenho contado isso, eu tenho falado nas lives. Fazia tempo que eu não fazia live, aí essa semana apareceram algumas, assim, eu estou fazendo. E foi, todo mundo sabe que eu tenho 2 filhas do signo de terra, todo mundo sabe que eu sou uma pisciana, e muito pisciana. A Márcia me conhece, as pessoas acham que eu não sou, mas a Márcia sabe o quanto eu sou pisciana. A gente se conhece, né, Márcia? Putz, é quase 40 anos. É uma loucura que a gente se conhece, né? Muito tempo que a gente se conhece, muito tempo que a gente é parceira de trabalho, né? E aí, uma das minhas filhas, que é capricorniana, eu cheguei para ela no meio do ano passado, eu pensei no seguinte: os eclipses, eles aconteceram no eixo do aspecto da pandemia. Ou seja, aconteceram até na metade do ano, aconteceram em Câncer e Capricórnio. Como a configuração de Capricórnio, por conta desse encontro planetário, era indicação do pior ano, o ano mais crítico do século XXI, evidentemente que o eclipse foi em cima. O eclipse, ele abre um portal. Ele abre um portal onde a coisa estava ali, e aí ele não dá folga, ele abre um portal. Então, a coisa, com os eclipses que aconteceram no início do ano, veio o que veio, né? A pandemia veio total. Bom, ok, outro parênteses. O efeito do eclipse, pensando mundialmente, são de 6 meses, mais ou menos, até o próximo, né? Aí, o que aconteceu? Em junho, mudou o eixo. Saiu de Câncer para Capricórnio, foi para Gêmeos e Sagitário. Para quem conhece um pouquinho de astrologia, Gêmeos e Sagitário tem a ver com conhecimento, estudos, pesquisas. E eu falei, cara, 6 meses, a vacina tá aí. E comentei com minha filha. Ela disse, mãe, você tá louco? Você pirou, né, mãe? Capricórnio, você pirou, você tá louca, imagina, a vacina leva 10 anos. Se a gente correr muito, talvez em 3 anos. Cheguei, tudo bem, gata, eu não estou dizendo que vai acontecer, mas pelo que eu entendo, o Sagitário Gêmeos é o signo da ciência, na boa, é ali que tem os pesquisadores, os inquietos, os que vão lá e fuçam tudo, que mudam de ideia, não é isso, é aquilo, não sei o que, não. Ok, puta, não deu outra, cara, deu 6 meses, a vacina aconteceu. As vacinas foram aprovadas. Estou falando mundialmente. Sim. Gêmeos e Sagitário. Aí tem uma coisa... Bom, temos... Aí eu trouxe aqui. Aí tem que consultar os alfarrábios, tá? Tem aqui... nós tivemos uma em junho, um eclipse lunar em Gêmeos e Sagitário. Depois tivemos um eclipse solar... um outro lunar em novembro e um solar em dezembro, em Gêmeos e Sagitário. Então, o que acontece? Continuou o eixo Gêmeos e Sagitário, ou seja, eu imagino assim, 6 meses para a coisa começar a andar como vacina, inclusive com liberação de novas vacinas. Tá? Bom, aí nós temos, em maio e junho, vamos botar bem no meio do ano, 2 novos eclipses em Gêmeos e Sagitário, com o último eclipse em Gêmeos e Sagitário em dezembro de 2021. Então, se de fato, 6 meses depois, a gente teve do eclipse, a gente teve vamos dizer, a aprovação das vacinas, bota 6 meses depois de dezembro de 21, a gente vai estar com a coisa já talvez, depende, aí vem a história, depende de como cada país vai conduzir isso. Mas já estaria com galera imunizada, bacana, no segundo semestre de 2022.
Então não é uma coisa para 21. Esquece, não Ok. é 21. Que aí eu estou falando mundialmente. Uhum. Aí, olha que coisa incrível. Bom, então assim, para mim, o que veio de novo, o portal que abriu foi a ciência, foi a vacina. E eu sempre fui uma absoluta apaixonada pela ciência, apaixonada. Eu sou Deu aquela astróloga conta. que sou apaixonada por astronomia, física quântica, matemática, cálculo. Eu adoro Ok. cálculo, adoro a ciência, adoro a medicina, Então, enfim. Cláudia, achei super legal você ter selecionado, né, escolhido para dar destaque às ocorrências dos eclipses no eixo Gêmeos-Sagitário, onde justamente estão passando os nodos, né? O nodo norte em Gêmeos, o nodo norte em Sagitário. Achei super bacana, super pertinente, principalmente essa sua projeção das vacinas, né, da entrada no circuito das vacinas, no desenvolvimento das vacinas e mesmo do início das vacinações, seguindo o compasso dos eclipses. Achei assim super bacana. Você tem mais algum outro ponto, algum outro ciclo, algum outro evento celeste que você destacaria antes de eu entrar na próxima pergunta? É porque fala assim, ok, tudo bem, isso é uma previsão sim. e bacana, a gente tem pela mesma perspectiva, mas o que eu sugiro, né, em relação às pessoas, né? Aí essa é a segunda pergunta, exatamente. Pensando no eclipse, tem duas coisas que a gente fala sobre Ok. isso. No Tá. eclipse, se informem, se Ok. informem. E uma coisa, se informem de múltiplas formas, Gêmeos. Agora, sigam quem sabe. Sabe, não vai perguntar aquela coisa de mãe, de recém-nascido, que pergunta para todo mundo, usa chupeta, não usa chupeta, para de mamar, para. Pergunta a pediatra. Uhum. Ou pergunta para sua mãe, sabe? Ou pergunta para o seu coração. Mas, por favor, se informem. A informação, a ignorância agora é a pior coisa que a gente pode fazer. Então, todo mundo tem que pesquisar, tem que ler, tem que questionar, tem que ir lá, tem que ver. É muito bacana, é muito, muito bacana, sabe? Eu estava toda preparada para tomar a Coronavac, e aí, na minha idade, faltou a Coronavac e veio a AstraZeneca. Eu estava toda informada da Coronavac. Aí fui estudar a AstraZeneca. Como é que é, não sei o quê, nananã. E é isso, fiquei muito feliz de tomar a AstraZeneca quando eu estava preparada para tomar a Coronavac. E a informação é fundamental. Informação e botar na mão de quem sabe. Então, você já me adiantou Tá. exatamente. Nódo norte em Gêmeos. O caminho é a informação. A informação. Pronto. Agora, segunda pergunta, que você até certo ponto já respondeu, mas se você quiser acrescentar alguma coisa, então, que conselho, que orientação, que dica, o que conduta você sugeriria que para as pessoas se guiarem, seguirem a partir dessas informações que nós estamos passando, porque a gente está falando de um lugar que sabe disso que o céu nos informa. Que a gente lê esse oráculo aqui, você tem alguma coisa que você diga, olha, gente, vai por aqui, vai menos por É. ali. Vamos lá, tem duas Além coisas dessa além ótima dessa. dica que você já deu, Tá. ótima. Além dessa, tem duas outras. Uma é relativo à saída tanto de Saturno quanto de Júpiter, de signo de Capricórnio, eles entrarem em Aquário. Então a coisa mudou de figura, porque aquela grande conjunção estava realmente dominando a parada. Né? Que é aquela coisa assim, segura a onda, segura a onda. Aí sai Saturno e Júpiter de Capricórnio e entra em Aquário. Como Aquário é o signo posterior de Sagitário, falando de uma astrologia clássica, o regente é Saturno, né? Então a gente vai trabalhar tanto com Urano quanto Saturno. Eu diria o seguinte: nós precisamos, de fato, não é só papo, é Saturno de verdade. Assim, a gente precisa ter responsabilidade social. Parabéns, Márcia. Parabéns. É isso que a gente precisa. Quer um conselho? Galera, faz o que a Márcia está fazendo. Faz o que a gente está fazendo. Faz o que eu vejo as pessoas fazerem, se deram as mãos para poder ver se alguma coisa mudava.
Não adianta mais ação individual, ação é coletiva. Né? Então, essa coisa da solidariedade de verdade, que a gente falou muito de solidariedade no início, lá no Capricórnio, e não rolou de verdade. Não rolou de verdade. Ficou cada uma... Aí, assim, uma crítica que eu vejo totalmente à ideia do Aquário, mas é uma posição pessoal, e eu não me isento das minhas posições pessoais, eu acho um absurdo, pensando aquarianamente, nessa forma neoliberal de ser o mundo. Dane-se o outro, eu tenho liberdade de não usar a máscara. Como? Óbvio que a responsabilidade pela sua liberdade diz respeito ao outro. E isso é a dica do Saturno e Júpiter no Aquário. Que é privilegiar a inserção no coletivo, o olhar sobre o coletivo. Isso é a boa. Essa é a dica, boa dica. Sim. Você lembra do nome da palestra que eu dei no simpósio? Foi o eu somos nós, o outro somos, os outros sou eu e eu sou os outros. Era o nome que eu dei à palestra, exatamente falando que era hora de fazer essa coisa. E outra coisa, as dificuldades de 2021, elas são diferentes de 2020. Eu acho que a gente já tem eclipse em Gêmeos, a gente tem conhecimento da parada, a gente já sabe que se usar protocolos, se tiver distanciamento, vacinação, a gente dificilmente vai contrair a Covid. A gente sabe disso. Então, aquela coisa assim, tomou todo o cuidado do mundo, não saía, pegou a Covid, eu não sei muito bem, sabe? Eu acho que depois eu fico sabendo, não, mas aí se encontrava com não sei o quê. Bom, enfim. Então, a coisa a diferença é que a gente tem conhecimento maior das coisas, já sabe mais ou menos como está funcionando, não completamente, porque tem novidade, tem tudo isso. E o ano de 2021... a gente tem um aspecto que vai durar muito tempo, inclusive vai atravessar 2022, vai e volta, que é Saturno quadratura com o Urano. E o Saturno está em Aquário, Urano é o regente de Aquário, Saturno é o regente de Aquário, então a coisa ali está... E o que acontece? O Urano está no Touro. E Aquário eu já falei. A última vez que o Urano esteve no Touro foi na época da Segunda Guerra Mundial, em que o mundo quebrou. Urano no Touro. Teve que se reinventar toda a economia. E a gente vai fazer a mesma coisa. Já está fazendo. Já está fazendo. O mundo está quebrado. E os nodos migram para Touro e Escorpião. Exato. Aí começa a história da economia. Agora a gente vai ter que... Tudo bem, conseguiu segurar a onda, não vai mais morrer do jeito que está morrendo, vai ter vacina, ok, tomara, a gente acredita nisso. Os eclipses migram para Touro e Escorpião e vai pegar o eixo de Urano, vai pegar o eixo da tensão, porque Gêmeos e Sagitário estavam livres. Estavam livres. Não, o Netuno não estava complicado com ninguém nesse período. Okay. Apesar de ficar complicado com os nodos, mas não era a complicação do momento. O Saturno-Urano é a complicação do momento. Perfeito. E qual é a quadratura? O que é a quadratura? É um desafio. É você ter que reinventar toda a sociedade de consumo, tem que mudar completamente, romper com toda a maneira com que a gente se organizou numa sociedade capitalista cruel, com as diferenças sociais, onde o buraco assim, ficou gigante. A diferença de quem é trilhardário, de quem está morrendo de fome, virando lixo na rua, agora sim, a ferida abriu total. Essa é a questão de 2021 e 2022. Então, eu diria assim, gente, vamos mudar o nosso jeito de consumir? Quer colaborar? Muda o jeito de consumir. Pensa no planeta, Terra, né? O touro. A gente precisa que as árvores deem fruto, a gente não pode queimar a Amazônia, a gente não pode destruir o planeta, a gente tem que ter uma economia que seja uma economia que vise um bem social, que vise o equilíbrio social. Agora, essa é uma grande dificuldade, né? Boa, mas esse é o desafio do Aquário e Touro, mais coletivo, né? E revolucionar a economia. A revolução tem que ser na economia, né? Tem que ser na economia. Tem que ser na economia. Muito bom. E
a terceira pergunta aqui nossa, tá ótimo, Cláudia, é o seguinte: se você pudesse fazer uma previsão, essa é a pergunta que não quer calar e que todos perguntam, Ai, a você me deixa economistas, a exagerada. sanitaristas, a cientistas, hasta quando? É essa, aquela a previsão, né, do Barbot, de que a gente tem uma curva ascendente a partir de 22, É 23, Barbô, né? eu falei Goguela, Barbô, claro. Mas enfim, André Barbot, né, que fez o André gráfico, Barbô, fez, a, é, fez, a, fez o cálculo, exatamente. que ele Eu montou troquei o o nome do gráfico, francês. É. perfeito, que projeta uma curva ascendente, né, a partir de 2023. De qualquer maneira, a gente tem o Saturno e Urano se afastando a partir de Um pouco. de um certo momento. Você ousaria fazer uma projeção, uma previsão de um distensionamento um pouco uma diluição um pouco dessas forças Tá, tão antagônicas, tão tá. críticas, desse estado agudo, pelo menos, né? Do agudo. É um processo, né? Porque É. eu acho que a gente começa, assim, o começo de tudo é a redução da, da pressão, né? É parar de piorar. Uhum. Então, Ok. se eu posso dizer assim, eu espero para 2021 que comece a parar de piorar. Então, você tem piora, 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 e começa a parar de piorar. 2022 é tentar começar a sair do buraco, né? Mas para responder bem direitinho essa pergunta, é 2023. Ok. É 2023. É onde a gente pode dizer, A ok, maré, a maré. agora é. Eu fiquei pesquisando um pouquinho antes da gente entrar na live, fiquei pesquisando o andar do aspecto de Saturno-Urano. E eu dou uma coisa bem elástica, Uhum. né? Eu gosto de dar até 8 graus, sabe, para uma Para quadratura ciclos mundiais, sim. mundiais, né? Então, É. segue, né? Vai. Aí eu tentei reduzir. Não, deixa eu botar com 4 graus, dividir ao meio. Não resolveu muita coisa, porque ela aparece lá também. Então, a gente tem que resolver essa história toda, vamos dizer, socioeconômica, aquário sócio, touro econômica, a questão do conflito socioeconômico, que está aí como um desafio. Eu queria colocar uma coisa dos eclipses. Eu me apaixonei pela história do eclipse agora com a história das Bárbara. vacinas. Nós temos, quando o eclipse acontece, os nodos lunares, a cauda e a cabeça do dragão, o nó do sul, o nó do norte, e eles estão exatamente no eixo da lua nova, da lua cheia, naquele eixo, né? E o Brasil tem a lua e Júpiter em Gêmeos, Uhum. na quarta casa, que é a sua casa, a nossa casa, o nosso povo, a nossa galera. Márcia, olha que coisa emocionante. Nós somos no mundo pioneiros em vacinação. Nós temos a expertise que poucos têm. Nós temos Perfeito. cientistas fantásticos e mais. O regente do meio do céu do Brasil, para mim, o Brasil ascendente aquário, é o Ibola, né, ali na ascendente aquário. Com E o certeza. Brasil, acho que é super ascendente meio céu em escorpião. O Marte, ele está na casa 9, que é a casa dos acadêmicos, do meio Sim, acadêmico, dos sim. estudos acadêmicos, ou seja, dos pesquisadores. E aí eu fiz uma analogia que não tem como não fazer. A gente sabe, eu não sou médica, eu não entendo de medicina e nem meto mão nessa colher nessa sopa, não meto mesmo. Agora, um mínimo você sabe. Se Marte é o guerreiro, se Marte é um soldado no nosso mapa, no corpo, quem são os nossos soldados? O sistema imunológico. E o Uhum. que é escorpião? É vencer a morte. Marte no escorpião vencer a morte. Imagina se a gente tivesse de fato investido, e mais,
a Casa Nova não só é o meio acadêmico produzido pelo Brasil, como também as importações. Para fora. Exatamente. Pra fora. Não, é poder exportar e também importar, ok, importa, exporta. Somos, né? Hoje somos o mico do mundo, uma Lilith lá no meio do céu da pior maneira possível, pária no mundo, né? Em vez de ser ativo, ter ação no mundo. Medalha de ouro na ciência. Nós somos medalha de ouro na ciência. Nossos cientistas, por favor, gente, obrigada para vocês, né? Porque, de fato, é uma vitória. Nós vamos produzir vacina. Enfim, então, uma coisa que eu quero deixar claro para todo mundo é que o céu não prevê que vai acontecer uma coisa ou outra. Ele mostra os ciclos de tensão, de mudança por causa de crise e tudo isso. Agora, cada país, com o seu representante, porque quem é aquele que nós elegemos para... Não, o Brasil... Conduzir. Obviamente que eu não elegi. Mas, enfim, mas o que nós produzimos ali, para quem dá voz à nossa fala, ao nosso desejo, é o representante. Então, dependendo, que nem no mapa da gente, o que eu faço com o meu mapa é do meu livre-arbítrio. E aí tem essa história, né? Quem eu quero que me represente. Mais uma vez, Aquário, quem eu quero que fale em meu nome. Então, eu fico pensando assim, gente, está na hora, independente de qualquer coisa política, está na hora de aprender a votar de verdade, saber em quem você está votando, em quem você quer que fale no seu nome, né? Não é para ser... E como você lembrou bem, os nodos estão passando por esses gêmeos, onde a gente tem luz Júpiter, quer dizer, é o povo, é a nossa Terra. É o povo. Exatamente. Então, a astrologia, além de mostrar os caminhos tensos, os desafios, está mostrando por onde a coisa deveria ir. Essa que eu acho que é a grande contribuição de nós astrólogos. Além da gente decodificar, né, vamos dizer, as probabilidades, as tendências dos eventos, é mostrar por aqui tem caminho, por aqui não vai. Eu acho que a gente tem que contemplar isso, né? Se a gente for um pouquinho mais longe, sabe como é que eu vejo essa lua? A pessoa que mais falou bem dessa lua Júpiter e que teve uma contribuição absurda na história do Brasil, Darcy Ribeiro. Ele falava que lindo que é essa multiplicidade. Nós somos uma variedade, o povo tem de todos os... Né, de tudo que é jeito. Aquário. E o ascendente Aquário, nós somos ar com um sol no Virgem, que é a nossa natureza maravilhosa. É um mapa que, gente, vamos pegar esse mapa para gente. Vamos fazer ele funcionar, né? Vamos fazer ele funcionar. Se é que a gente pode tomar ele de alguma forma, a gente dá um desespero, como é que eu posso ajudar? Eu vou falar, eu tenho, meu papel é fala, né? Meu papel é falar, então falar que a gente tem essa possibilidade. Muito bom. Olha, Cláudia, muito obrigada. Obrigada pela sua colaboração, pela sua contribuição, uma fala linda, gostosa. Que bom, a gente vai editar esse teu trecho todo e a gente vai colocar junto com a constelação dos outros astrólogos, com a contribuição deles, tá? Bem aquariano. Obrigada, muito bom ver você. Beijo para você, tchau, obrigada, querida. Gente, todo mundo, quase 1000 pessoas aqui nos assistindo, que maravilha, maravilha. Então, obrigado. Estamos dando o nosso recado. Obrigada a você, beijo. Beijo. Tchau. Tchau.